Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A perseverança daqueles que estão sempre pela condução daquele que está sempre nos instruindo, aonde quando se examina a si mesmo e se acha como que faltoso, aquele que é sábio está sempre imediatamente a pedir perdão a ele, e não perseverar no erro. Mas aqueles que não têm, estão com, a palavra diz, um espírito de entorpecimento e uma consciência também que embora os acuse como cumpridores, são os que declaram a sua própria benignidade e justificam a si mesmos. Mas aqueles que são atentos e que estão sempre edificando no temor, que é o princípio da sabedoria, e aonde quando se nasce nova criatura e está alimentando um leite puro espiritual, a palavra diz: almejai antes algo excelente, o alimento sólido para os adultos, porque é justamente por aqueles que permanecem na inconstância que há a condenação, segundo aquele que o Senhor já lhe trouxe juízo, aonde ele não pode nos tocar. O Senhor é aquele que nos livra de toda maledicência. Assim ele nos ensina a perseverar segundo a condução do seu espírito e não como errantes, uma vez que está sendo pelo seu espírito conduzido, não por ser um espírito pronto e experimentado. Não se vive através de decisões errôneas, mas antes através daquele que, sendo o próprio Espírito, nos mostra a atitude a estar segundo o nosso alvo e objetivo, estar sempre acertando, porque a sua palavra, ela de geração em geração, ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana, mas para aqueles que se dispõem a conhecer a sua vontade, ela é uma riqueza inesgotável, onde todos os dias nós aprendemos mais e mais, segundo ele nos alimenta. Aqueles que demonstram interesse, aqueles que agradam em buscar e assim aplicam para aquilo que ela é válida, porque esta sabedoria é válida para aquele que a possui, para que os dias vão bens e longos, que alcance vida com abundância, ainda que um pecador viva 100 anos, mas é melhor para aqueles que há obediência, assim a palavra diz, aonde muitos não chegam mais a isso porque está no tempo de ira e indignação do Senhor. E a palavra diz que se alguns chegam a 70, outros pela sua robustez 80, enfado e canseira. E muitos jovens estão sendo ceifados pela ignorância, por estar na perseverança das trevas ao invés de alcançar aquele que é a luz excelente. Onde os dias lhes são abreviados, tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei. As pragas descritas nesta profecia, tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. E a palavra diz que céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Tudo se cumpre no seu devido tempo, no segundo ninguém pode impedir o seu efetuar e querer, onde a palavra diz que aqueles que na verdade rejeitam aquilo que ele diz estão em guerra com o próprio Deus, se tornou inimigo de Deus por rejeitarem a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, o caminho e a vida, pela mentira, onde estão sempre colocando outros fundamentos. E a palavra diz que se até nós mesmos, se anunciarmos um evangelho diferente do que anunciamos um anjo do céu, seja anátema, jamais
ele vai unir um membro da meretriz, aquela que não há submissão com o noivo, aquela que está sempre traindo, como filhos de Adão e através de Eva, que seria mãe dos seres viventes. A palavra diz que jamais ele vai colocar um membro deste ao seu corpo, aonde não há submissão de coração. Ele venceu pela submissão do coração, aquele que diz: se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, sejais firmes e constantes pela condução do segundo Adão, que assim como o primeiro entrou a ofensa, através do segundo nos superabundou a graça. Aleluia! Favor imerecido, para que ninguém se glorie em suas próprias obras, mas antes dai lugar àquele que é digno de toda honra e de toda glória. Sejais um culto racional, um culto de ação de graças, não é ser amoldado por mãos humanas e tampouco estar marcando um culto em templos feitos por mãos humanas. Mas antes, o culto racional e um culto de ação de graças são aqueles que são amoldados pelo seu espírito, apropriam da chave da sabedoria e ainda herdam um entendimento que é desviar do mal e demonstra pelo bom proceder, aonde do interior da adoração franca e sincera, onde não há fingimento, brota nos lábios um louvor agradável ao Senhor, um louvor que não é só mover de lábios em um coração distante, mas segundo o coração de Deus, aonde o Senhor recebe com um aroma agradável, não pelo próprio sacrifício, mas através daquele que se entregou por nós, e a ele seja toda honra e toda glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.